Meus irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos, saúdo de modo especial os sacerdotes e diáconos que conosco celebram esta Eucaristia. Convido a todos a acolhermos agora a palavra de Deus que nos foi anunciada neste domingo, dia do Senhor. No refrão de aclamação do Evangelho, foi cantado assim: vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor, na verdade santifica o vosso povo ao Senhor. A palavra de Deus é verdade. Sim, e é porque nós valorizamos tanto, sim, a palavra de Deus, que é verdadeira. Deus não mente. Deus não diz falsidades. E o que diz para nós é para o nosso bem, não para a nossa ruína. Por isso mesmo é palavra de verdade que dá vigor, orienta a vida, nos dá direção na vida e nos santifica. Estando atentos à palavra de Deus, acolhendo-a em nós, somos santificados na palavra. Jesus, na última ceia, no Evangelho de São João, nós lemos, rezou a Deus assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus pedindo ao Pai para conservar os discípulos, e portanto, não só daquele tempo, mas também hoje, em todo o tempo, conservar os discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. Manter-nos a palavra de Deus é nos manter unidos a Deus. Estar unidos a Deus, isto é a santidade. Então, crescer é aprofundar a nossa união com Deus mediante o acolhimento da palavra de Deus e a sua prática todos os dias. E no Salmo, nós também cantamos o Salmo 18, o Salmo de elogio à lei de Deus. É o Salmo mais longo de todos os Salmos, e é todo ele um elogio à lei de Deus, que é sábia. Lei de Deus que dá sabedoria a quem a acolhe, a quem a segue. A lei de Deus que manifesta a sabedoria de Deus para nós. A lei de Deus está expressa nos 10 mandamentos, mas não só. Na verdade, a lei de Deus é a vontade de Deus para nós. Não toda a vontade de Deus está expressa em códigos. A vontade de Deus nós percebemos também, primeiramente, mediante a palavra de Deus toda. Segundo, mediante o ensinamento de Jesus Cristo, seu exemplo, que nos ensinou a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós a percebemos na nossa consciência. Deus fala na nossa consciência e nos orienta, justamente segundo aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Portanto, a vontade de Deus é a lei de Deus. Ela é perfeita e traz alegria ao coração. Acolhamos sempre, portanto, a palavra de Deus. Nós acolhemos tantas palavras humanas e ultimamente tem sido uma avalanche de palavras. As mídias sociais, ainda ontem alguém dizia, o que se produz hoje numa hora de mensagens, de palavras divulgadas, não se produzia no passado nem em um século. Então, muita palavra boa, graças a Deus, mas muita palavra à toa também. Por isso, não esqueçamos, no meio deste mar, deste tsunami de palavras que recebemos todos os dias na palma da mão, não esqueçamos de dar valor àquela que é a palavra verdadeira, palavra de vida, palavra que nos orienta e ilumina de fato, e não nos desorienta. Pois bem, a palavra de Deus educa, a palavra de Deus nos forma,
E a igreja nos proporciona, através da liturgia, mas também através do incentivo do estudo bíblico, da leitura constante da palavra de Deus, em clima de oração, acolher a sabedoria da palavra de Deus, nos deixar formar e educar na palavra de Deus. E qual é o ensinamento de Deus para nós hoje? Das leituras, temos algumas coisas que saltam aos olhos dos ensinamentos deste domingo. Primeiramente, na primeira leitura, aparece uma passagem onde, no Êxodo, de repente, houve um momento em que dois vêm dizer a Moisés: ó Moisés, tem dois sujeitos aí que não são dos nossos, não eram levitas, não são dos nossos e estão profetizando, manda que eles se calem. Que Moisés responde: deixe que profetizem. Você está com inveja? Deixe que profetizem. O Espírito de Deus pode estar neles também. No Evangelho, uma cena semelhante. Um certo momento da vida de Jesus, aí o discípulo João vai falar com Jesus: ó Jesus, nós vimos alguém lá expulsando o demônio, mas ele não é da nossa turma. Nós dissemos que não fizesse, proibimos. E Jesus disse: não proíbam. Não proíbam a quem faz o bem. Quem não está contra nós está a nosso favor. O que quer dizer Jesus? Não proibir ninguém de fazer o bem. Não ficar com ciúmes de ninguém de fazer o bem. Esse é um primeiro pensamento. Às vezes poderíamos ser levados a uma espécie de ciúme religioso, como se só nós tivéssemos o Espírito Santo, ou como se nós tivéssemos unicamente nós a graça de Deus de poder fazer coisas boas. Isso seria exagerado. Deus concede a todas as pessoas de boa vontade fazer coisas boas e dizer coisas boas. E todo o bem deve ser valorizado, não importa de onde venha. Toda obra boa deve ser valorizada, não proibida. Ele não é do nosso grupo, não é da nossa religião, não é nosso movimento. Não importa. Quem estiver praticando o bem está fazendo coisa boa. Não proibir, não ficar com ciúme. Quem disser uma palavra boa, da mesma forma, toda palavra boa vem também de Deus. Não importa de quem venha. Por isso, esse é um primeiro ensinamento da palavra de Deus hoje. O Espírito Santo age como quer, onde quer, e não necessariamente através de quem nós achamos que age, ou de nós que pensamos que nós sozinhos temos todo o Espírito Santo. Segundo ensinamento, vem da segunda leitura, mas também do Evangelho. Segunda leitura da carta de São Tiago é uma chamada de atenção aos ricos. São Tiago vê ricos, conforme diz aí, ricos que estão fechados às necessidades dos pobres, que acumulam riquezas e as curtem sozinhos, sem sensibilidade em relação às necessidades do próximo, e ainda mais riquezas desonestas. O salário dos operários que vós não pagastes, e assim por diante, clama aos céus, diz São Tiago. A condenação injusta, condenastes o justo e o assassinastes, ele não reclama, porque não tem aonde reclamar, que sois poderosos, podeis fazer o que quereis. A justiça clama ao céu. Pois bem, São Tiago chama a atenção justamente do coração que se fecha na sua riqueza, no seu poder, na sua vaidade, e não tem sensibilidade em relação ao próximo.
E é o que Jesus também diz de outra forma no Evangelho, quando fala: se tua mão te escandaliza, corta. Se teu pecado se o teu olho para ti é ocasião de pecado, arranca-o. E assim por diante, se teu pé é ocasião para ti de pecado, corta-o. Jesus não está querendo que a gente arranque o olho, nem que corte a mão nem o pé, mas que nós saibamos que há escolhas a fazer, coisas que são importantes e às quais a gente não deve renunciar e que não se devem trocar por outras coisas. Então o pecado é sempre contra Deus e é contra a nossa vida. E Jesus fala: você quer ir para o céu com um olho só ou prefere com os 2 olhos ir para o inferno? Quer dizer, é uma escolha. Então não é arrancar o olho, é se converter para poder ir ao céu com os 2 olhos purificados. Se quer ir para o céu com as 2 mãos ou prefere ir para o inferno com as 2 mãos? Então se converta, isto é, transforme, mude a sua vida, se alguma coisa na sua vida é ocasião de pecado. Pois bem, a vida cristã, o ser cristãos, requer de nós, sim, escolhas daquilo que realmente é importante, que não deve ser trocado por nada. E que é o mais importante, finalmente, em nossa vida? Que a gente não deve trocar por nada. É a nossa fé em Deus, é a esperança em Deus, sim, as promessas de Deus, a vida eterna. Quantas vezes se diz: deixa para lá a vida eterna, eu vou cuidar desta vida, o resto não me interessa. Que ilusão, que grande ilusão. Sim, a vida eterna, o grande bem, que já começa agora, que já estamos vivendo. E a vida eterna para nós já começou, mas nós podemos arriscar a perder a vida eterna feliz, se nós não vivermos bem, se não fizermos bem as nossas escolhas nesta vida. Por isso, peçamos a Deus que nos dê a graça, a força, a lucidez de fazermos sempre as escolhas certas, com a força, a graça da palavra de Deus que nos forma, que nos dá coragem, que nos ilumina. Amém.